Olá pessoal, tudo bem com você? Como que você tá aí, meu caro? Eu tô aqui hoje para te ensinar sobre tabela dinâmica. Vamos aprender, pessoal, passo a passo, itens fundamentais e essenciais sobre tabela dinâmica nessa série que eu tô trazendo aqui para o canal, nesse mês de outubro. Então você vai aprender, né, pessoal, hoje na primeira aula, o que é uma tabela dinâmica, entender o princípio básico dela e vai entender um pouco da parte visual, da interface do que a gente tem ali. Amanhã a gente já vai detalhar um pouco mais, falar um pouquinho mais das funções, dos cálculos, do que a gente consegue trabalhar com uma tabela dinâmica dentro do Excel, ok? Agora, você quer aprender tabela dinâmica, gráficos dinâmicos, Power View e muito mais? Que tal conhecer o curso de Excel Online? Isso mesmo, venha conhecer o curso de Excel Online, onde você vai se tornar um verdadeiro especialista. Estou te aguardando para conhecer lá, ó, curso de Excel Online, aqui na descrição, ok? Bom, pessoal, o que a gente vai trabalhar agora com o conteúdo, né? A gente vai falar sobre tabela dinâmica. Então, bora para a aula! Vamos lá! Pessoal, olha só nessa planilha que você tem aqui, ó. Nessa planilha, eu vou até deixar ela disponível para download para vocês, que vai ser bem interessante depois vocês fazerem os exercícios, ok? Veja que eu tenho uma tabela aqui, ó, região, produto, quantidade e distribuidor. E são aqui de algumas peças, né, que o professor colocou nesse exemplo fictício, de... Cadê? Isso aqui é de bike, perdão, né? O professor está pensando porque o professor montou 3 tabelas aí para a gente utilizar ao longo da série. Então essa daqui o professor acabou se confundindo. Essa daqui, no caso, é de uma bicicletaria ali, ok? Ó. Vamos lá, ó, região, tem aqui a Oceania, tem o produto, a quantidade e o distribuidor. Se você visualizar, você vai ver que eu tenho aqui 40 dados, né? 41 linhas sendo ocupadas ali com dados para a gente fazer as análises. Que a grosso modo, pessoal, você poderia vir aqui, ó, e aplicar um filtro, correto? E esse filtro você geraria, né, ó, as informações que você deseja. Por exemplo, eu quero saber o aro. Você está sabendo os valores do aro. Okay? Poderia montar uma tabelinha à parte aqui para fazer os cálculos, sem nenhum problema. Mas o nosso intuito não é utilizar esse tipo de recurso. Deixa eu tirar o filtro daqui também, né? Vamos tirar ele, pronto. Nosso intuito é você criar a tabela dinâmica. Mas o que vem a ser uma tabela dinâmica? A tabela dinâmica é um dos recursos que te auxilia a criar mais tabelas, fazer as análises, gerar relatórios e fazer todo esse conjunto de informação, trazer os dados que realmente você precisa daquela grande quantidade de dados. Veja que, por exemplo, eu tenho aqui, ó, diversas regiões, eu tenho diversos produtos, diversas quantidades e diversos distribuidores. Vamos fazer uma suposição que eu quero saber quantas peças foram vendidas por distribuidor, foram repassadas, né, pelo distribuidor. A grosso modo, você não consegue calcular isso daqui. Você teria que criar uma tabela dinâmica que te facilita bastante. Como que foi meu desempenho com as luvas? Como que foi meu desempenho na região da Oceania, nas quantidades, nas vendas? Qual que foi meu principal distribuidor? Todas essas perguntas só serão respondidas com o uso de uma tabela dinâmica. E é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, bom, vamos lá. Ó. Tabela criada, eu vou selecionar os dados, ok? Ó. E vou vir agora aqui, ó, cadê? Inserir. E ele tem aqui, ó, tabela dinâmica e tabela dinâmica recomendada. Nessa primeira aula, vamos utilizar a tabela dinâmica recomendada, ok? Aqui dentro, pessoal, ele vai trazer essa caixinha, ok? E ela tem as opções de tabelas aqui para vocês, ó. Conforme você clica, você já vê, ó, o que ele está mostrando para você. Por exemplo, ele tem aqui a soma da quantidade por região. Ó. Ele tem aqui a quantidade de produto por quem? Soma da quantidade por produto e distribuidor. Soma da quantidade por produto e região. Soma da quantidade por distribuidor e região. E soma da quantidade por distribuidor. Olha quanto dado ele tem. Vou pegar essa última que é mais fácil. Ó. Vou dar OK, ó. Prontinho, ele montou a nossa primeira tabela dinâmica. Aqui ele está fazendo análise de quem? Ó? Do nosso distribuidor e a quantidade vendida. Se a gente verificar, grosso modo, quem que vendeu mais? A Rocket, ok? Então se fosse esse tipo de pergunta, qual que é o distribuidor que está fornecendo mais? Eu já conseguiria responder, ok? O que mais a gente tem aqui, pessoal? Olha só que interessante. Nessa interface gráfica, logo que você criou essa primeira tabela dinâmica, ele tem aqui os campos, ó. Se eu clicar aqui no campo, ó, ele oculta, ó, volta, oculta, volta e oculta.
Esse campo da quantidade, ele está aqui ó, nos valores, que é a soma da nossa quantidade. Aqui abaixo nós temos quem? O distribuidor. Aqui nós temos um espaço para coluna e um filtro para aplicar. Agora olha que interessante, eu vou tirar o distribuidor e vou pegar aqui, ó, região. Vamos colocar região na linha? Olha o que aconteceu. Ele acabou de fazer a soma da quantidade de produtos, a quantidade de itens por região. Aí olha que interessante, eu vou pegar o produto e vou colocar no filtro. Olha que bacana aqui, ó. Eu quero saber, por exemplo, o aro nessas regiões. Olha só, a região que teve mais aro foi quem? Ó? A África. Vamos ver agora aqui, por exemplo, o pneu. Vamos dar ok, ó, mudei para o pneu. Quem que foi a maior? Foi a Oceania. Vamos pegar lá de novo, vamos saber, por exemplo, o freio a disco. Olha só, o freio a disco quem que foi? Foi a Europa. Veja que basta eu escolher uma opção no filtro, que ele já me organiza a minha tabela com a devida informação que eu preciso. Isso é o princípio básico da tabela dinâmica. Você utilizar ela para gerar outras tabelas e gerando essas outras tabelas você fazer o quê? A resposta para aquelas perguntas iniciais que nós fizemos. Por exemplo, qual foi, por exemplo, a região que mais vendeu freio a disco? Olha só, a gente já sabe, a Europa. Qual foi a menor região que vendeu? Foi a África. Ah, se eu quero saber tudo, vamos pegar tudo aqui, ó. Olha só. A África, não, vamos ver aqui, a maior, ó. A Ásia foi a que tem maior quantidade de itens. Olha que interessante agora aqui, eu vou colocar o distribuidor no filtro para você ver. Agora eu vou pegar o distribuidor, eu quero saber por distribuidor, ó. Call all. No call all, quem que comprou mais? Ó? Foi a Europa. Então quer dizer o quê? Se foi na Rocket, quem que foi maior na Rocket? Foi a Ásia. Olha só. Então, veja que eu, por exemplo, eu coloquei 2 itens para a gente fazer análise do quê? Quem que é o distribuidor e o produto e a quantidade de itens. Vamos pegar agora o item aqui, ó, freio a disco, olha lá. A região que mais comprou freio a disco foi quem? Ó? A Oceania. Freio a disco não, o freio. Vamos ver o freio a disco. Ó. Da Rocket, hein? Olha lá, quem comprou mais freio a disco da Rocket? A Oceania. Veja que basta você aplicar itens de alteração para o filtro que ele gera uma nova tabela para você. Isso é bem simples e bem bacana de se trabalhar, pessoal. Então você às vezes, por exemplo, vai precisar gerar outras tabelas, você pode fazer desse modo. Olha só, eu vou tirar o distribuidor, né? Ó, e aqui vou manter aqui, vamos tirar o produto e vamos voltar ao normal, do jeito ali que ó. Rótulo de linha eu vou utilizar a África e depois a soma da quantidade. Vamos falar um pouquinho agora da interface gráfica quando você trabalha com uma tabela dinâmica. Se eu clicar fora, ó, não tem as guias específicas para a tabela dinâmica. Eu vou clicar na tabela. Veja que ele carregou ferramentas da tabela dinâmica e nós temos aqui a opção analisar e a opção design. Na opção design, basta eu escolher ó, um item que ele já faz ó, a alteração de cor da nossa tabela. Quando eu clicar na setinha, você vai verificar que tem diversos outros modelos e padrões de cores. E você pode criar o seu próprio padrão para a tabela dinâmica. Você, por exemplo, eu quero o vermelho, aqui eu quero rosa, aqui eu quero o amarelo. Você que faz, você consegue fazer do jeito que você deseja. Aqui, né, pessoal, outro item que a gente tem, que eu não estou na parte de design. Ele tem aqui, ó, totais gerais, ó, que você pode habilitar, ok, ó. Conforme você clica, ele vai habilitando ali a opçãozinha para você. No caso, eu habilitei somente para colunas. Ele tem as opções de subtotais, ó, se você desejar mostrar. Ele tem aqui, ó, final de grupo, ok, ó. Mas deixa aqui, isso aqui a gente vai ver em outra aula. Não vou explicar hoje não, porque senão é muita coisa. O que mais a gente tem aqui, pessoal? Tem aqui o analisar. No analisar você tem aqui ó, diversos itens que a gente vai trabalhar ao longo da semana. Então hoje é a primeira pincelada sobre tabela dinâmica, ok? Ele tem aqui o recurso de agrupar, inserir segmentação, linha do tempo, gráfico dinâmico e muito mais. Ó, tem as opções de ações e alterar fonte de dados aí. E ainda o recurso de atualizar que a gente vai ver ao longo dessa semana, ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira aula sobre tabela dinâmica dentro do Excel. Amanhã a gente vai trabalhar, pessoal, bastante com isso daqui, ó, as operações de cálculo dentro do valores para a tabela dinâmica, ok? Então, pessoal, fico por aqui. Até a próxima e dá o joinha no vídeo. Tchau, tchau!